Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Vamos tratar hoje sobre temas atinentes ao AB. Para tanto, nós temos aqui a honra de ter nos estúdios o Dr. Otoniel Maia, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública. Está se aproximando das eleições e o Dinâmica do Direito está trazendo pessoas, no caso, grandes profissionais, grandes advogados, que têm representatividade na nossa categoria. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito. Esse mês agora de julho, o Dinâmica do Direito está trazendo grandes profissionais aqui da advocacia, que tem grande representatividade para tratar de temas atinentes à ordem, no caso as prerrogativas, tudo que é de interesse da advocacia. Aqui nos estúdios, pela segunda vez, o Dr. Otoniel Maia, ele que é um grande advogado criminalista aqui na nossa cidade e também tem grande representatividade. Muitos colegas se sentem representados por esse nobre advogado. Dr. Otoniel, seja bem-vindo mais uma vez ao Dinâmica do Direito. Dizer da minha alegria, doutor Nazeu, de mais uma vez estar aqui na TV AD, no programa Dinâmica do Direito, para tratar de temas relacionados à advocacia, ao nosso dia a dia, temas relacionados ao OAB, conforme o doutor Nazeu já passou aí. Estamos à disposição para qualquer questionamento. Muito bem, o doutor Otoniel Maia, ele também é presidente da Comissão de Segurança Pública, um grande serviço prestado, não apenas à ordem, mas a toda a sociedade aqui moçoroense. Mas no primeiro bloco, doutor, são muitos temas, mas no primeiro bloco, nós gostamos de conhecer um pouquinho mais dos colegas, dos advogados que aqui nos chegam. Já faz um tempo que Vossa Excelência esteve aqui. A sua formação, doutor, foi pela própria UERN aqui ou foi outra instituição? Não, eu sou advogado há 17 anos. Dia 17 de abril de 2024, eu completei 17 anos de OAB, de inscrição na Ordem do Estado do Rio Grande do Norte, com muita honra, muita alegria. Eu costumo dizer que eu sou advogado desde antes de entrar no curso de Direito. Daquela turma ali, do primeiro dia de aula da faculdade, que o professor pergunta o que você quer ser quando crescer. E aí a maioria, não, eu quero ser juiz, promotor, delegado. Eu fui um dos poucos da turma que disse que queria ser advogado e cá estou. Sou formado em Direito pela Universidade Potiguar. Ingressei na primeira turma de Direito da UNP Mossoró, mas no meio do curso me transferi para a UNP Natal e aí acabei me formando lá. Cursei 4 períodos aqui e 6 períodos lá. Isso, finalizei o curso em 2006, e recebi a carteira da OAB já em abril de 2007, aprovado no último exame de ordem da CESP. Na época era a CESP que fazia o exame de ordem. Sou pós-graduado e minha primeira pós-graduação foi em Direito Eleitoral, porque era uma área que me atraía bastante. Advoguei logo no início, nos 2 primeiros anos de faculdade, advoguei no Direito Eleitoral, mas depois quis o destino me trazer para a advocacia criminal, onde sou muito realizado ajudando pessoas. Muitas vezes somos confundidos com os nossos clientes, mas eu sempre digo, repito, ratifico, o advogado defende direitos, não defende condutas. Perfeito. Eu me lembro que o saudoso vosso pai foi um grande repórter na área da segurança pública. Eu conheço ele da rádio e também da TV aqui. Ele, de alguma maneira, influenciou a decisão pelo direito criminal? Sim, claro. Eu cresci acompanhando, meu pai era repórter policial, então assim, eu cresci acompanhando meu pai em delegacias, entrevistando delegados, em escritórios, entrevistando advogados, nos batalhões de polícia, entrevistando oficiais da PM para o programa dele, e aquilo nos fóruns, entrevistando juízes, promotores, e aquilo, de certo modo, foi me influenciando e de todas aquelas pessoas que eu via entrevistando,
as que eu criei mais admiração foram por alguns advogados, admirava a postura e o cargo dos juízes, admirava a postura e o cargo dos promotores, admirava a postura e o cargo dos delegados e de tantos outros profissionais que meu pai entrevistava. Mas os advogados, eles tinham um trato especial, assim, a forma de cuidado que tinha com as pessoas, com os processos, aquilo foi me atraindo e, como eu lhe falei, antes de entrar na faculdade de Direito, eu já queria ingressar no curso de Direito para ser advogado. E cito aqui o saudoso Félix Neto, grande advogado que perdemos agora na pandemia da Covid, mas que foi uma das minhas inspirações para querer ser advogado. Doutor Otonel, nem todo advogado criminalista opta pelo júri. O júri tem toda uma exposição, tem todo um trato e uma dinâmica própria do tribunal do júri. E quais são, assim, como o senhor viu o júri? O senhor viu como um desafio? O senhor viu como uma expectativa? Ou como o senhor viu o tribunal do júri, no caso, uma possibilidade de engrandecer ainda mais a advocacia criminal? O júri, eu acho que todo criminalista tem que passar pelo tribunal do júri. Eu acho que o advogado criminalista que, óbvio, tem aqueles que optam por atuar em processos atinentes à lei de drogas, outros em processos relacionados a crimes tributários, crimes ambientais, são várias áreas, vários subtemas dentro do direito criminal. Mas eu penso que o criminalista só se forma criminalista quando passa pelo júri. E eu tinha grande admiração pelo júri exatamente pelo que eu falei há pouco, porque eu acompanhava meu pai nos tribunais do júri, fazendo entrevistando pessoas acusadas, advogados, juízes, promotores, e eu criei uma admiração por aquilo. Eu via a oratória de alguns advogados e ficava um dia, eu quero ser igual àquele advogado. Não chego perto ainda de muitos daqueles que me inspiraram, mas a gente já consegue fazer júris aqui em Mossoró e pelo Brasil afora, e tenho muita alegria, muita satisfação em participar do rito do júri, que é um rito diferenciado. As pessoas acusadas são julgadas não pelo juiz togado, mas por juízes leigos, né, que é o Conselho de Sentença, via de regra são servidores públicos, e eu sou um entusiasta do Tribunal do Júri, porque eu acredito que a sociedade, quando ela julga de forma muito consciente. Perfeito. E a questão da segurança pública é um tema bem interligado com a questão do criminal. Como o senhor recebeu o convite da gestão atual da OAB Mossoró para compor como presidente da comissão, tão nobre comissão, que é a de Segurança Pública? Isso. Hoje nós estamos presidente da Comissão de Segurança Pública e Trânsito, aqui da OAB Mossoró. Recebemos esse convite e eu confesso que nunca perguntei o porquê do convite, mas acredito que o presidente e a presidente atual, né, na época o presidente e a vice, certamente viram no meu relacionamento com autoridades da área de segurança uma oportunidade de aproximar a OAB dessas instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícias de Trânsito, e recebi o convite, assumi, e estamos fazendo um trabalho, não é fácil, mas estamos fazendo um trabalho ali à frente da comissão. Inclusive, até cito aqui como exemplo, há 10 dias mais ou menos, fizemos um evento aqui na OAB Mossoró em alusão aos 16 anos da Lei Seca, onde participaram o diretor-geral do Detran do Rio Grande do Norte, o coordenador-geral da Lei Seca do Rio Grande do Norte, o chefe do trânsito de Mossoró, o coordenador do trânsito de Mossoró, e de várias outras cidades aqui da região. Então, assim, foram muitas autoridades de trânsito que estiveram reunidas na OAB Mossoró, nesse evento que a nossa comissão teve a honra de organizar junto com o PVT. O PVT é o Programa Vida no Trânsito, que é coordenado aqui em Mossoró por Ana Leide, uma senhora muito dedicada à causa da diminuição dos acidentes de trânsito. Felizmente, assim, Mossoró ele projetou-se esse ano a nível nacional pela fuga dos presos do Presídio Federal. A comissão acompanhou de alguma maneira, doutor, essa situação infeliz?
Na verdade, o mundo acompanhou nessa situação, mas as investigações foram coordenadas pela Polícia Penal Federal e pela Polícia Federal. A investigação foi feita de forma sigilosa pelas polícias, em que pese muita coisa ter sido divulgada na mídia, mas do dia da fuga até a recaptura, tudo foi coordenado de forma sigilosa pelas polícias federal e Polícia Penal Federal, óbvio, com o apoio das polícias militares, dos estados, das polícias civis, mas a coordenação ficou ali por conta da Polícia Federal e Polícia Penal Federal. A OAB Mossoró não teve uma participação direta nisso, até porque não cabia, né, naquele momento, mas sempre que chamada, ou muitas vezes até sem ser chamada, quando nós achamos pertinente, nós vamos lá e procuramos, como fizemos com o sindicato local aqui, a representatividade do sindicato local da Polícia Civil, em um momento de paralisação. Nós vimos a paralisação da Polícia Civil, procuramos um representante do sindicato da Polícia Civil, fizemos reunião para tentar, de algum modo, intervir junto ao governo do Estado para viabilizar a volta do trabalho dos policiais. Perfeito. Só para tentar assim, fechar essa questão das comissões, doutor Otoniel, as comissões em si, o trabalho por exemplo, a Comissão de Segurança Pública, visa a questão do social em favor da sociedade ou é a atuação do advogado na segurança pública que vocês assim têm uma maior preocupação? Como é que divide os trabalhos da Comissão de Segurança? Na verdade, a nossa comissão, ela tanto visa proteger o trabalho do advogado nesse âmbito da segurança pública, como visa também contribuir para a sociedade. Nós, como eu falei, citei o exemplo há pouco, nós, quando tivemos conhecimento da greve da Polícia Civil, procuramos um representante sindical para conversar, para ver de que forma a OAB poderia ajudar. E isso a gente está fazendo não porque a OAB quer aparecer, quer de alguma forma estar na mídia. Não, ali a gente faz porque a gente se preocupa com o atendimento da população nas delegacias de polícia. Polícia em greve, via de regra, gera um caos social. Perfeito. Estamos conversando aqui com o doutor Otoniel Maia, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública e também tem uma grande representatividade entre os colegas advogados. Próximo bloco, doutor Otoniel, vamos começar a tratar de temas sensíveis à advocacia, como os recentes e constantes atentados contra nossas prerrogativas. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, programa Dinâmica do Direito. Esse mês de julho estamos trazendo advogados de alta representatividade na categoria, pois os temas relevantes que pertencem à advocacia, como prerrogativas, temas atuais e polêmicos, nós estamos trazendo esses colegas advogados para debater possíveis soluções e, quem sabe, solidificar a sua representatividade, haja vista a proximidade das eleições. Aqui nos estúdios, um grande expoente na advocacia criminal aqui de Mossoró e região, e quiçá até o próprio Brasil, haja visto os júris que ele tem feito em vários estados da federação, o doutor Otoniel Maia, que também ele compõe como presidente da Comissão de Segurança Pública. Doutor Otoniel, no bloco anterior conhecemos um pouco mais de Vossa Excelência, a sua combatividade no júri, a sua representatividade em favor dos seus clientes, mas agora eu quero tocar em temas sensíveis à advocacia e vi a resposta de Vossa Excelência. Doutor Otoniel, é impressão minha ou os atentados contra as nossas prerrogativas estão cada dia mais frequentes? Será que é por causa dos smartphones que todo mundo tem agora para filmar? O senhor disse que tem 17 anos de experiência. Acontecia mais casos, doutor? Ou eu estou com a impressão de que a cada dia mais
há um desrespeito às prerrogativas do advogado? De fato, eu vejo uma grande diferença da advocacia de 17 anos, lá de quando eu me formei, da advocacia atual. De fato, nós temos visto diuturnamente violações por parte de algumas autoridades que deveriam prezar pela atuação do advogado. O advogado, quando ele chega em uma delegacia de polícia, quando ele chega o advogado previdenciarista, quando ele chega no INSS para fazer alguma diligência, ele está ali para contribuir com o bom desenvolvimento dos trabalhos. Ele não está ali para atrapalhar. Mas, infelizmente, muitas vezes o advogado é visto como uma pessoa que atrapalha e, partindo dessa premissa, alguns servidores públicos tendem a querer violar nossas prerrogativas. Mas eu costumo dizer aos colegas, especialmente aqueles que estão ingressando mais recentemente na advocacia, que a melhor coisa que nós, advogados, devemos fazer para combater essas violações é conhecer o nosso estatuto, conhecer o nosso código de ética. Porque quando a gente se cerca da lei, a gente tem como combater in loco qualquer tipo de violação às nossas prerrogativas. A OAB Mossoró tem feito um trabalho bastante eficiente. O nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, o advogado Darwin Salles, com todos os membros da comissão, tem sido muito atuante nessa questão das prerrogativas. Doutor Tonel, em cada instituição, departamento, eu vejo aqueles... Às vezes é um papel colado na parede, mas tem lá, desacato a funcionário público é crime. Mas, em contrapartida, eu acharia interessante se tivesse lá, atentar, oferir as prerrogativas do advogado é crime com artigo tal. Como se houvesse essa situação que muitas vezes você chega e já vê aquela ameaça, podemos assim dizer. Inclusive, hoje nós temos nos presídios. A OAB Mossoró se cercou desse cuidado e colocou nos presídios aqui de Mossoró uma placa informando exatamente isso, os direitos do advogado previstos lá no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E os policiais penais estão cientes daquilo, os policiais civis também estão cientes. Não temos em todas as delegacias ainda, mas em algumas já temos também lá afixados os direitos do advogado, notadamente aquele que diz que violar a prerrogativa da advocacia é crime. Doutor, assim, vez por outro chega no WhatsApp alguns vídeos, o que está sendo mais constante é caçar a fala dos advogados. Nos tribunais superiores tem os seus regimentos e praticamente tiraram o direito do advogado, a questão da sustentação oral. Como o senhor vê essa restrição, cada dia mais, do nosso direito de fala? Eu sou um entusiasta da comunicação. Filho de repórter, né? Então assim, eu sou um entusiasta da comunicação e acho que todo mundo deve se comunicar em qualquer ambiente em que esteja. E na advocacia, ainda mais. O advogado ele precisa se comunicar no processo e essa comunicação se dá através de petições de despacho com o juiz, com o promotor e principalmente da sustentação oral. Vi recentemente alguns vídeos no Supremo Tribunal Federal, onde foi negado direito à sustentação oral em uns recursos específicos, no agravo lá, regimental, que já existem outras decisões, existem leis que diz que o advogado pode sustentar em agravos. Infelizmente, alguns ministros, alguns desembargadores ainda querem retirar esse direito do advogado, mas está em lei. Inclusive, nessa situação específica do Supremo Tribunal Federal, a OAB, o Conselho Federal da OAB, a OAB Nacional, está fazendo um trabalho lá junto aos tribunais superiores, junto ao Congresso Nacional, para que isso não se repita, para que seja assegurado o direito de fala do advogado, porque, como eu disse, é a comunicação do advogado. Nós somos as vozes dos nossos clientes. Se a gente não fala, quem vai falar pelo nosso cliente? Perfeito. Como o senhor falou, muitas vezes, para defender o nosso cliente, doutor, às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, saber contornar uma situação, ou a região, o local de uma delegacia, às vezes uma situação de estresse, e às vezes a gente não deve bater de frente. Eu acho que tem jovens advogados que estão nos assistindo, Vossa Excelência tem 17 anos nessa labuta. Eu vejo às vezes muitas colegas
não sabem lidar com a situação, dando voz de prisão a uma magistrada na audiência. Eu nunca vi, doutor, assim, dos 100 vídeos que chega toda semana, nenhum dessa voz de prisão para magistrado deu certo e os colegas continuam assim fazendo. O que o senhor diz ou o que o senhor pensa quando vê um vídeo desse? Olha, eu conheci um advogado que ele diz, aliás, que ele ainda está vivo, está advogando, e ele diz que o advogado ele tem que ter firmeza e elegância. Então, assim, nós temos que ser firmes, mostrar conhecimento da lei, mas isso de forma elegante. A gente não pode perder o bom senso, a gente não pode exagerar e querer comandar uma sala de audiências, por exemplo, onde a audiência é presidida pelo juiz. Se o juiz, de algum modo, viola nossas prerrogativas, nós temos uma lei, temos uma ata de audiência para fazer os registros que nós queremos que sejam mais à frente combatidos, que podem trazer até uma causa de nulidade ali para o processo. Pessoalmente, vi o vídeo da questão da voz de prisão, não sei o resultado, não acompanhei, mas desnecessário, na minha opinião, na minha humilde opinião. Acho que o advogado, ao invés daquilo, poderia ter continuado gravando a audiência. Doutora, peço que conste em ata tal requerimento. Ah, mas eu não vou constar. Ok, mas eu estou gravando. É um direito do advogado gravar as audiências no seu celular ou em qualquer equipamento que tenha. Alguns juízes querem proibir isso também, mas nós temos esse direito. Eu posso chegar na audiência e gravar a audiência, exceto aquelas que estão correndo sob segredo de justiça, né? Porque aí a gente não vai chegar em um processo sigiloso e gravar. Alguns colegas têm feito isso para até expor na mídia, questão, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos ali para proteger direitos de pessoas. Nós não estamos ali para engrandecer o nosso nome, para divulgar o nosso trabalho, até porque temos um provimento do Conselho Federal que regulamenta isso. Nós estamos ali para defender direitos. E dentro dessa perspectiva, nós temos que ter postura, temos que ter elegância e combatividade, temos que ter combatividade para saber sair de qualquer situação de estresse. O ideal é que a gente controle o nosso próprio estresse para não alterar o tom de voz, para ficar sempre firme dentro do que a lei manda fazer. Os tribunais estão aí para anular processo. Então, se um juiz, se uma juíza faz qualquer coisa que eu penso que é inadequado, vou pedir para constar em ata. Caso se negue a constar, eu vou estar com a gravação e vou combater nos tribunais superiores. Não recomendo os colegas gritar em audiência, gritar com o juiz, gritar com o promotor, gritar com testemunha. Não é recomendado, não é elegante, não é educado. Circulou, acho que foi no começo do ano, um vídeo que estava em audiência e o advogado chegou com um copo d'água gelada para o cliente. Eu acho que uma testemunha, salvo engano, uma testemunha. E o juiz disse que ele tirasse o copo dali, que não era aquilo que ele devia... Aí gerou toda uma celeuma, doutor Toniel. Como o senhor vê esse tipo de situação, esses embates que muitas vezes traz prejuízo para o cliente dele? Naquele fato específico, eu sou totalmente a favor da postura do advogado. Faltou humanidade ao juiz naquele ponto específico, porque um copo d'água não se nega a ninguém. Eu cresci ouvindo minha avó, que hoje tem 90 anos de idade, dizendo isso. Um copo d'água não se nega a ninguém. Então, se tem uma testemunha ou uma parte no processo nervosa, o próprio magistrado é para ter essa iniciativa. Quer uma água? Eu vejo muitos juízes aqui de Mossoró, mesmo durante as audiências, o senhor está nervoso, o senhor quer uma água? Respire, espera um pouco. No caso lá citado, o colega percebeu que a testemunha estava nervosa e foi levar um copo com água e o magistrado perdeu a compostura, né? Assim, inclusive, se não me falha a memória, o júri foi até cancelado, foi remarcado por conta daquela situação. Mas naquele caso específico, estou a favor do colega e condenando a postura do magistrado que negou um copo com água a uma testemunha.
Assim, no calor do debate, eu acho que o magistrado falou que o copo era de vidro, parece que era para ter dado um copo de plástico, algo nesse sentido. Mas eu acho que devemos ter assim mais sensibilidade, evidentemente, mas bom senso sempre é interessante nesses debates. Tem muitos colegas, doutor Toniel, que eles evitam a representação com medo de uma retaliação. Um magistrado, por exemplo, ele é titular de uma vara e ele passa muitas vezes, se ele não for para Natal, se ele não for desembargador, se ele não for promovido, ele senta naquela cadeira durante décadas e tem medo de representar. O senhor já precisou representar alguém? E o que o senhor acha de colegas que não quer representar com medo de retaliação? Graças a Deus nunca tive problema com nenhum magistrado, com nenhum promotor, com nenhum delegado, com nenhuma autoridade das quais eu precisei me relacionar em razão da minha profissão. Mas digo, o colega que tiver uma prerrogativa violada, que se achar que teve um direito seu ou de seu cliente violado ali no exercício profissional, deve se representar. E deve fazê-lo através da instituição, através da OAB. O colega não vai sozinho fazer um boletim de ocorrências contra a autoridade que violou o seu direito. O colega vai através da instituição. E embora o colega esteja ali dando a cara para bater, falando num português muito claro, mas quem vai estar à frente da representação é a instituição, é a OAB, não é o colega. Porque o direito violado é da advocacia, não é um direito pessoal do advogado. Então, se violou um direito da advocacia, a instituição vai, através da representação do colega, né, tomar todas as providências. Quanto a essa questão da retaliação, nós somos humanos, né? Somos humanos, sabemos que alguns humanos têm um ego mais elevado do que outros e que ela pode haver. Mas, havendo retaliação e havendo prova da retaliação, aquela autoridade pode responder ao novo procedimento por abuso de autoridade. Então, assim, as leis estão aí para nos proteger. É interessante evitar o embate? É muito interessante. Mas, se for necessário, precisamos ser combativos. Perfeito. Estamos aqui conversando com o doutor Otoniel Maia, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública e está nos ajudando a entender as diversas situações e diversas pautas defendidas pela advocacia. Doutor Otoniel, próximo bloco quero saber a opinião de Vossa Excelência no tocante ao porte de arma para advogados. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui no mês de julho. Durante todo esse mês, estamos trazendo grandes expoentes da advocacia para tratar de temas sensíveis à nossa profissão, à nossa digníssima ordem da advocacia. No episódio de hoje, nós temos aqui a grata satisfação de ter o doutor Otoniel Maia, que é uma referencial no tocante ao direito criminal, e também é presidente da Comissão de Segurança Pública. Doutor Otoniel, a temática do porte de arma divide também a advocacia. Tem muitos colegas que são contra, mas tem uma grande porcentagem que é a favor, sob a ótica de que quebraria a isonomia entre a magistratura, que tem o direito a porte de arma, o Ministério Público da mesma maneira, e os advogados ainda têm que passar por toda uma tramitação como um cidadão comum para obter o porte de arma. Qual a sua opinião sobre o tema? Eu sou um defensor de direitos, e eu penso que as pessoas que são capacitadas, comprovadamente capacitadas, através de cursos de tiro, através de exames psicológicos, devem portar arma de fogo se quiserem. Isso falo de toda a população.
Em relação à advocacia, eu defendo que deve também ser liberado o porte de arma para a advocacia, até por uma questão de isonomia com outras instituições, como o Ministério Público e Magistratura. O advogado é obrigado a andar armado? Não, ele não é obrigado. Como tem promotores que eu conheço, amigos promotores, que não andam armados, embora possam, embora tenham essa prerrogativa. Tem juízes que conheço que preferem não andar armados, embora tenham essa prerrogativa. Então, da mesma maneira com a advocacia. Eu entendo que deve haver o reconhecimento dessa questão do porte de arma para a advocacia, e o advogado que achar que não deve portar uma arma, ele não vai requerer a dele, não vai comprar a dele. Mas aquele que entender que precisa, que no seu exercício profissional precisa estar portando uma arma de fogo, ele vai lá e vai requerer com as facilidades que o Ministério Público e a magistratura possuem. Obviamente, passando por um exame psicológico, por um curso de tiros, né, que tem que haver alguma qualificação. Nem todo mundo está preparado para portar uma arma de fogo. Nas discussões de alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, sobre liberação, facilitação de porte de armas, eu lembro que eu dei uma entrevista em uma emissora e eu falei o seguinte, que algumas pessoas defendem a liberação, o libera geral das armas de fogo para a proteção do patrimônio. E, de fato, a liberação da arma de fogo para a população, ela diminui os crimes patrimoniais. Porém, ela aumenta aqueles crimes de homicídio que eu chamo de crimes de bar. O cara está ali no bar tomando uma cerveja e, por uma discussão banal, está com a arma na cintura e atira no outro. Uma discussão que muitas vezes acabaria só de boca ou um dando um tapa no outro, acaba em um crime de homicídio. Então, assim, houve aptidão, eu entendo que a pessoa pode portar uma arma de fogo e defendo a liberação do porte de arma para a advocacia. O advogado que achar que não precisa andar armado, não anda. E faço uma observação aqui, que eu entendo ser pertinente, que quando o advogado entende que precisa andar armado só por ser advogado, só por advogar, eu acho que ele precisa repensar a advocacia dele. Porque, assim, se nós advogamos com transparência, com verdade para os nossos clientes, nós não vamos precisar de uma arma para se proteger em razão da função que ocupamos. Vamos precisar para nos proteger como qualquer cidadão precisa, para se proteger de um eventual assalto, para proteger seu patrimônio. Você está dentro de casa e alguém tenta invadir seu domicílio, mas sou defensor da liberação do porte de arma para a advocacia, sim. Repito, o advogado que não quiser andar armado não requer o seu porte. Doutor Otoniel, assim, semanalmente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente nós chegamos vídeos de advogados que sofrem violência, atentados e até morte. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos uma jovem advogada que estava levando um cliente no seu veículo. Eu acho que na região ali do centro-oeste aqui do nosso país, tivemos um advogado que levou 7 tiros recentemente. Nem sei o resultado, se ele faleceu ou não, mas é nos escritórios de advocacia, é na rua, é na porta do fórum. Só a interrogação que os criminosos tivessem, a dúvida que o advogado tivesse armado, já de certa maneira inibiria. Isso é um pensamento meu e de muitos. O senhor concorda com esse pensamento? Sim, sobre o fato lá do Mato Grosso, inclusive era um ex-presidente da OAB do Mato Grosso, ex-conselheiro federal da OAB, ele veio a óbito. Eu recebi a notícia, vi pela mídia que ele veio a óbito. E realmente foi assassinado na porta do escritório quando chegava para trabalhar. Como eu falei há pouco aqui, inibe sim. Por exemplo, não vamos nem no escritório de advocacia, não vamos muito longe não. Nós temos visto, houve uma diminuição em razão da atuação das polícias locais, mas aqui em Mossoró, aqui na Praia de Tibau, esse final de semana passado, houve um arrastão na residência, de sábado para domingo ou de domingo para segunda. Algumas pessoas invadiram a casa lá, alguns indivíduos invadiram a casa e fizeram um arrastão e levaram o veículo da família com alguns objetos e abandonaram esse veículo já aqui na cidade de Mossoró. Talvez você tenha visto isso aí pela mídia.
E quando esses indivíduos vão fazer esses assaltos, eles vão com a plena certeza de que naquela casa não tem ninguém armado. Então, assim, se houvesse essa liberação mais ampla para a população, esse tipo de crime diminuiria, os crimes patrimoniais. Diminuiria porque, de fato, as pessoas não vão assaltar alguém que pode estar armada. Diante dessa subjetividade, eles acabam desistindo. Não vou colocar minha vida em risco. Ninguém quer morrer, né? Então ninguém vai colocar a vida em risco. Então eu penso que diminui sim a arma, o cidadão armado diminui os crimes patrimoniais substancialmente. Perfeito, estamos conversando aqui com o doutor Otoniel Maia, um tema sensível, doutor Otoniel, que divide a advocacia, que é a questão do porte de arma. Doutor Otoniel, chegou para mim, assim, conselheiros federais se expondo diretamente, fazendo videozinho no YouTube sobre esse tema. Tem como dividir, doutor? Assim, ele fazer um vídeo, ele não, qualquer vídeo que ele coloque, ele não tá, já que ele tem um cargo, sabe que ele tem a função, ele não fala em nome da própria advocacia, tem como separar essa questão? O senhor está aqui, o senhor, no caso, é membro da segurança pública, mas o senhor tem uma representatividade. O senhor, pessoas olham e veem Vossa Excelência como uma figura, como uma liderança, a essa desvinculação ou não? É muito difícil separar o pessoal do profissional. Infelizmente, deveria haver essa distinção, mas não há. Então, assim, nós somos advogados, o Nazeu também é advogado, nós somos advogados 24 horas. E devemos nos portar como advogados 24 horas. Ah, mas final de semana eu estou numa festa e posso dançar com minha esposa. Lógico, você pode dançar com sua esposa. Você pode, se você for solteiro, você pode dançar com sua namorada, você pode dançar com quem você quiser. Mas desde que aquilo não saia do normal, né, para o senso comum. Nós precisamos ter postura de advogado 24 horas. Quanto a vídeos, a opinião que uma pessoa expressa, às vezes nós vemos ministros dando entrevistas sobre determinados temas que a LOMAN até proíbe, a lei da magistratura até proíbe, e eles, como advogados também, quando o advogado vai ao Instagram, vai ao YouTube fazer um vídeo sobre um tema como porte de arma, por exemplo, ou sobre qualquer outro, ali ele já emitiu a opinião dele, embora não seja, na minha percepção, a opinião do Conselho Federal, mas em uma eventual votação dentro do Conselho, o voto dele vai fazer parte daquela opinião que ele já emitiu, sendo um voto ganhador ou um voto perdedor, um voto vencido. Mas quando se emite a opinião na rede social, dificilmente se muda. Perfeito. No próximo blog, doutor Otoniel, vamos falar sobre marketing jurídico, que ainda é um tema que divide muitas opiniões. O advogado pode fazer propaganda, pode se autopromover, tem essa questão das redes sociais hoje. Tudo isso no próximo bloco. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o ilustríssimo advogado, doutor Otoniel Maia, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública, tratando sobre temas da advocacia, temas sensíveis que dividem opiniões, falamos sobre a questão das prerrogativas, falamos a questão do porte de arma para advogado. Doutor, e vamos, antes das considerações finais, eu queria que o senhor falasse sobre um tema muito sensível, que é a questão do marketing jurídico. Nós temos um código de ética que é muito restritivo e essa garotada que está vindo, esses jovens advogados com essas redes sociais, todos esses instrumentos, eles querem fazer, querem promover-se e fica-se assim, divide-se a opinião. Como o senhor acha que ainda o nosso código de ética tem que ser revisto ou o contrário, as restrições têm que permanecer? Qual é a sua opinião sobre o tema? Olha, em alguns países, alguns estados americanos, por exemplo, é liberado o marketing, inclusive em outdoor, advogados fazem propaganda em outdoors. Aqui no Brasil não se permite,
Temos, inclusive, um provimento do Conselho Nacional da OAB, do Conselho Federal da OAB, de 2021 agora, provimento 205, que regulamenta essa questão do marketing jurídico. Já abriu muita coisa. Antes desse provimento era bem mais restrito, mas o provimento, até para acompanhar a evolução da sociedade, a evolução das redes sociais, faz uma abertura maior para que advogados possam se expor de forma ainda muito tímida, muito cautelosa nas redes sociais, mas já foi liberada alguma coisa. Alguns colegas às vezes exageram, é bem verdade, nós estamos nas redes sociais e acompanhamos. Alguns colegas às vezes exageram, se vendem literalmente, né? E aquilo o provimento ainda restringe. Mas você divulgar a sua imagem na rede social, divulgar que está indo ao fórum fazer uma audiência, por exemplo, isso aí o provimento já não traz uma punição para o advogado que faz isso, porque entende que não seria uma captação direta, vamos falar assim. Perfeito. Queria a opinião de Vossa Excelência, o senhor é um grande advogado criminal e tem colegas jovens que estão, assim, logo após o júri, doutor, no calor do momento, teve ali uma decisão favorável ao seu cliente, coloca a cara ali no celular e divulgam a sentença, divulgam que conseguiram, a inocência. Doutor, assim, como você vê esse tipo de comportamento? Por trás daquela sentença, teve duas famílias, né? Uma família ficou feliz e outra família ficou terrivelmente triste. Muitas vezes acredita até em impunidade, ainda cabe recurso, muitas vezes, ainda cabe recurso daquela decisão. Como o senhor vê esse tipo de postura dos colegas? Olha, eu conheço alguns colegas que fazem júri, sempre que tem oportunidade nós conversamos sobre isso. E o que eu digo, o que eu costumo dizer é o seguinte: quando um processo chega no tribunal do júri, todo mundo já perdeu. A sociedade perdeu, a família do acusado perdeu, a família da vítima perdeu, muita gente perdeu. Porque se um processo chegou ao tribunal do júri é porque alguém morreu ou chegou perto de morrer. Porque lá só chegam crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Então, eu costumo dizer, para início de conversa, eu costumo dizer isso. Quando um processo chega no júri, todo mundo já perdeu. Então, assim, júri não é lugar de autopromoção. Você divulgar que está... hoje eu estou fazendo júri em Natal, ou em Mossoró, ou em São Paulo, ok, problema nenhum nisso. Mas passou disso, houve excesso, tudo demais é veneno, né? Fala no português mais claro. Então, qualquer excesso que houver ali pode, inclusive, trazer, a título de exemplo, um júri que acabou e o promotor disse, não, hoje o jurado acatou a tese da defesa e, na minha cabeça, eu não vou recorrer. Mas aí o promotor também está lá em redes sociais. E aí ele sai ali e vê os advogados postando, festejando, o que absolveu, o que fez e aconteceu. Aí o promotor pode ir lá e dizer, então, em razão disso aqui, agora eu vou entrar com recurso. Como eu falei há pouco aqui, nós somos seres humanos, muitas vezes movidos pelo ego, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as postagens nas redes sociais. A autopromoção no tribunal do júri, em excesso, deve, inclusive, ser mais observada, vamos dizer assim, pelos conselhos das OAB. Eu faço júri. Quando estou no júri, geralmente concedo entrevista para redes de televisão locais, do local onde está havendo o júri. Via de regra, nem sempre, às vezes a gente até esquece, está tão concentrado no processo que até esquece de fazer uma foto para postar, mas muitas vezes faço também uma foto ali mostrando que estou no tribunal do júri. E esse ponto específico eu não vejo que o provimento do Conselho Federal proíbe. Mas passou disso, passou para o excesso, passou para festejar o resultado do júri, que tem colegas que realmente fazem festa, né? Fazem vídeos fazendo festa. E aí passou para isso aí, eu acho que a gente deve ter maior cautela nesse ponto específico. Doutor Otoniel, Vossa Excelência tem despontado como uma grande liderança aqui na cidade de Mossoró, uma grande representatividade.
o seu nome pode ser um dos que vão ser ventilados aí para a presidência da subseccional de Mossoró. E eu não poderia deixar de perguntar, porque tem colegas que estão dizendo que aqui em Mossoró tem duas OAB, chama OAB, né? O popular, duas OAB, mas são subseccionais. Estão dizendo que houve uma divisão, um racha, e, no caso, a politização do poder. Como é que o senhor vê essa situação local? Tem colegas afirmando isso, tem duas OAB, duas subseccionais na mesma cidade. Vejo com muita tristeza mesmo, enquanto advogado que labuta diariamente na advocacia, que vive da advocacia, vejo com muita tristeza essa divisão institucional. Quando se referem, eu já ouvi essa questão das duas OABs, quando se referem a isso, para dizer, explicando aqui para o telespectador da TVAD, existe a OAB local, que tem uma presidência, tem uma gestão, a subseccional Mossoró, e existe a OAB estadual, que funciona mais ou menos como estado e município, trazendo para a política comum, né? A OAB estadual e a OAB local. A gestão da OAB local não se alinha politicamente com a gestão da OAB estadual. Recentemente foi inaugurada, e louvo a OAB, a CAARN por isso, foi inaugurada a Casa da Advocacia em Mossoró, um importante instrumento para a advocacia, mas que, infelizmente, além de servir para a advocacia, tem servido para dividir a advocacia. Aquelas pessoas que não se alinham com a gestão local da subseção Mossoró estão concentrando eventos, reuniões na sede da CAARN, que deveria ser um instrumento para ajudar a advocacia, e está tendo um efeito reverso, né? Nós percebemos aqui, e aí eu cito um exemplo que muito me entristeceu, inclusive eu falei isso com alguns colegas, não é segredo, no Pingo da Meio-Dia, que é um evento junino aqui da cidade, reconhecido já nacionalmente, a OAB local fez uma parceria, como faz todos os anos, com um determinado camarote, para dar desconto para os advogados que fossem para o Pingo da Meio-Dia. E todos os anos é apenas um camarote. Mas esse ano, a CAARN fez um convênio com um outro advogado, com um outro camarote. Então, assim, uma OAB que se divide em camarotes do São João, dificilmente vai se unir em defesa da advocacia. E a gente se entristece com isso, porque a gente realmente tem lutado diariamente para assegurar as nossas prerrogativas, os nossos direitos, os meus direitos, já que eu advogo, e os direitos de todos os advogados. Quanto à eleição, você falou da questão da gestão, faço parte do grupo que hoje está na gestão da OAB Mossoró, e, conversando com alguns colegas, me perguntaram se eu tinha pretensão política para esse ano, e eu coloquei meu nome à disposição. Olha, o meu nome está à disposição. Se houver viabilidade, meu nome está à disposição para a disputa da eleição na subseção Mossoró. Muito bem, doutor Otoniel, assim, vendo a sua conduta, a sua propriedade, o seu conhecimento e, no caso, a firmeza de suas posições em favor da advocacia, das nossas prerrogativas, eu entendo como tem tantos colegas que veem o senhor como uma liderança, como uma representatividade. Eu acho, não sei se é quinzenalmente, se é semanalmente, o senhor junto com outros colegas vão para redes sociais, fazem lives importantes, trazendo temas caríssimos à advocacia. Isso tudo agrega, isso tudo faz nos ver e faz ver a advocacia com a seriedade que deve ter em favor do cliente, mas também de uma profissão que cada dia mais merece o nosso debruçamento, merece a nossa preocupação, porque uma advocacia forte é uma democracia forte, é uma sociedade fortalecida, são cidadãos que vão ter uma real representação no fórum, no INSS, em qualquer departamento. E Vossa Excelência faz isso de maneira ímpar nos júris,
nos presídios, aonde Vossa Excelência está, eu percebo que a respeitabilidade do seu nome e entendo como tem muitos colegas que assim vêm como a liderança. O programa vai se acabando, terminando esse episódio, e o senhor pode ficar à vontade, interagir com o pessoal de casa, fazer suas considerações finais. Agradeço pelas palavras elogiosas, não me vejo com essa liderança toda, mas, de fato, alguns colegas têm me procurado, diariamente colegas me procuram perguntando se eu vou ser candidato à presidência da OAB, e eu tenho conversado com os colegas, tenho ouvido os colegas, e os colegas têm realmente reclamado dessa divisão da OAB local com a OAB estadual. Eu penso, Naseu, que, passada a política institucional, as instituições devem se unir em defesa da advocacia. A gente não deve defender ego, porque defender ego, quem defende ego se perde no caminho. O ego nos faz perder o caminho de vista. Então é isso, quero agradecer mais uma vez pelo convite, me coloco à disposição do programa Dinâmica do Direito, da TV Assembleia de Deus Mossoró, do Dr. Naseu, e dizer que estamos sempre prontos para atender o seu chamado enquanto apresentador do Dinâmica do Direito, para atender o seu chamado enquanto advogado e para atender o chamado da advocacia. Muito bem, estamos encerrando o nosso programa. Esse aqui foi o episódio de hoje com o nobre colega, Dr. Otoniel Maia, ele que ainda é presidente da Comissão de Segurança Pública, com serviço prestado nesses últimos quase 3 anos, à frente de tão nobre comissão. Falamos aqui sobre temas muito sensíveis, a advocacia, que é as nossas prerrogativas. Também toquei em temas bem atinentes e atuais, como é o marketing jurídico. Então, permaneça com a nossa programação, os eventos e os cultos, e até o próximo Dinâmica do Direito, e que Deus abençoe a todos.